Olá pessoal, tudo bom? Essa é a nossa quinta aula. Nesse capítulo nós vamos tratar sobre cortes utilizando desenho do AutoCAD. Tá? Para isso eu vou fazer uma introdução breve para vocês relacionadas aos conceitos básicos de corte, relembrar algumas coisas, relembrar a norma, tá? E depois a gente vai fazer uns exercícios diretamente no AutoCAD. Vou mudar minha câmera aqui para ficar menor e facilitar a apresentação para vocês. Tá? Então, a ferramenta de corte ela é utilizada em diversas áreas do conhecimento, na área de ciências, botânicas, na área de projeto, engenharia em especial, né? A gente tem uma grande utilização desse tipo de recurso. Tá? E qual que é o objetivo dos cortes no desenho, de uma maneira geral? É representar elementos internos que até então a gente não consegue ver com clareza e objetividade. Dessa maneira, a gente busca sempre trazer essa ferramenta para os desenhos técnicos, a fim de facilitar tanto para quem está lendo o desenho, tá? Seja outro projetista, seja a equipe de projeto de uma maneira geral, e também o pessoal da fabricação. Tá? Então, o pessoal lá que está fazendo construção de molde, execução da peça, tá? Os desenhos em cortes eles facilitam muito esse trabalho deles. Aqui a gente pode ver um exemplo bem claro disso, tá? A gente tem à esquerda um desenho normal, digamos assim, um desenho que trata só da vista rebatida com suas arestas ocultas, e à direita a gente consegue ver o mesmo objeto, que é um registro, com um corte simples, atravessando toda a peça e mostrando todos os elementos do conjunto que constitui esse registro. Tá? Uma maneira bem simples da gente entender, compreender a aplicação também das achuras. Né? As achuras são esses riscos que estão no objeto e que representam o material que se aplica a ele. Tá? Uma outra coisa boa da achura é que você consegue identificar onde cada peça começa e cada peça termina. Por quê? Porque a achura ela é aplicada em ângulos diferentes quando você tem mais de um objeto. Então você consegue ver a parte um, você consegue ver a parte 2, entender inclusive a quantidade de peças que estão presentes no desenho. Tá? Então essa é uma maneira de representar e a gente vai dar uma revisada nisso e ver como fazer no AutoCAD. Então, um corte ele parte do pressuposto que existe um plano, que é chamado de plano de corte, atravessando uma parte da peça ou a peça toda. No caso do corte total ou do corte simples, tá? O plano de corte ele atravessa e secciona a peça como um todo. Tá? E onde esse plano de corte toca a peça, né? Como por exemplo, nessa região aqui da peça. Aí ele passa por dentro do furo, não vai tocar. Né? Ele vai criar áreas que receberão as achuras. Tá? Essas áreas seguem uma norma para sua aplicação. Tá? A achura ela é uma linha estreita, conforme a norma NBR 8403. Tá? Ela é inclinada a 45 graus, à direita ou à esquerda. Isso aí depende mais do projetista do que propriamente da norma. E ela segue o eixo das linhas principais do contorno, tá? Para determinar esse 45 graus. Esses 45 graus. Então aqui, por exemplo, nessa peça a gente teria uma linha de referência da peça, do eixo principal, nesse sentido. Aqui é a mesma coisa. Aqui o eixo principal está nesse sentido. Então você pode ver que as achuras estão sempre a 45 graus, relacionadas sempre a essa referência do eixo.
Tá? Então, o eixo é o que determina, de fato, essa inclinação. Tá? Peças que são feitas ou que tenham um chanfro na mesma direção, tá? Aí você precisa rotacionar em outros ângulos a achura. Imagine que essa peça aqui viesse e tivesse um chanfro 45 graus aqui, na parte inferior. As achuras não poderiam ficar paralelas, então ou você optaria em girar todas as achuras para outro sentido, ou modificaria para outro ângulo de aplicação, tá? Isso é uma coisa que vocês têm que cuidar quanto projetistas. As achuras elas podem ser de várias maneiras, e isso representa o tipo de material que o objeto é feito. Tá? Então, prestar bastante atenção. Isso tem algumas coisas referenciadas em normas, mas vocês acham bastante material, tá, na internet e em livros. Aqui é só uma referência do como alguns materiais são representados, como madeira, ferro fundido, aço, bronze, latão, cobre, metais, tá? Terra e assim por diante, líquido. E uma coisa muito, mas muito importante para quem é da área da mecânica é a parte de omissão de cortes. Por quê? Porque diversos dos elementos mecânicos não são ou não sofrem achura, tá? Que são essa textura aplicada ao material. Então, é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado em lembrar que, por exemplo, dente de engrenagem, parafuso, porca, eixos, raio de roda, nervura, pino, arruela, contrapino, revite, chavetas, volantes, manípulos não recebem a parte da achura. E por quê? Aqui a gente tem um exemplo que talvez ajude nessa compreensão. Estão vendo esse plano inclinado? Corresponde a esse plano e a esse plano nas três vistas. Tá? É uma peça maciça, esse plano atravessa a peça toda e faz parte de uma maneira mais integrada da peça. Na peça direita a gente tem o mesmo plano, só que na verdade ele não é um plano da peça, ele é uma nervura de reforço da peça. Então, como você diferenciaria esse desenho um do outro se você aplicasse a achura aqui também, igual se aplicou lá onde tem uma face sólida? Tá? É uma questão de facilitar a compreensão do desenho. Tá? Aqui embaixo a gente tem outros elementos também, de maneira bem clara. Dente de engrenagem, braço de roda, cadê? Raio de roda, dente de engrenagem, né? Que está com o braço, está aqui, é o raio de roda. Não são representados, né? Então, são coisas que vocês precisam lembrar, gravar ou buscar informação quando estiver executando os cortes, tá? Ou lembrar assim, não, existem alguns elementos, principalmente elementos de fixação, parte mais móvel ali, porca, parafuso, isso aí tem que, chaveta, ficar esperto na representação técnica, tá? Então aqui a gente tem aquela peça do corte simples, o plano de corte atravessou a peça toda, onde ele toca a peça, ele vai receber a achura depois, né? Se a gente olhar aqui onde o plano encostou na peça, toda ela recebeu a achura. Onde o plano não toca, né? Que é, uma, é um furo. Então o plano não toca essa região. Dessa maneira que no desenho você vê que é uma área sem achura, tá? Creio que vocês já estejam familiarizados com isso. E alguns pontos importantes. Como representar esse plano? Uma linha traço ponto. Mais importante ainda, reforçadas, né, com linhas mais espessas nas suas extremidades, setas no sentido do rebatimento,
letras maiúsculas, indicando o nome do corte, e abaixo da vista que foi representado o corte, a descrição desses elementos, né? O nome, corte e a referência ao plano de corte. A gente tem os cortes compostos. Qual que é a vantagem dos cortes compostos? É a gente poder trabalhar com elementos que não estão alinhados. Se a gente fosse fazer um corte simples, a gente passaria ou um plano aqui ou um plano aqui, né? No caso do corte composto, a gente pode vir com um plano, desviar ele, passar no centro do outro elemento, voltar e passar em cima dos outros elementos. Mesma coisa aqui. Você pode vir passar no centro desse, desviar e passar no centro. Mesma coisa aqui. Passa no centro, desvia, passa, volta e passa no centro. A única coisa que vocês devem evitar é de andar para trás, tá? Com o plano. Você ir para lá, vir para cá, fazer isso, não pode. Tá? O plano tem que ser só num sentido. Você tem que andar sempre num sentido com ele. Tá? E de preferência, né, preferencialmente, não obrigatoriamente, trabalhar com planos paralelos. Né? Então, esse plano, paralelo a esse segundo plano que vai passar aqui. Essa transição pode até ser inclinada, mas o ideal é que ela seja bem perpendicular. Tá? Então, aqui é o exemplo do desenho 1. Plano vem, a gente tem 3 planos, né? Plano 1, plano 2, plano 3, sucessivos, que vão criar essas áreas, né? Essa área aqui do plano 1, essa área aqui do plano 3, essa área aqui de corte do plano 2. Tá? Mas a representação, quando você vista em verdadeira grandeza, né, vai ter esse tipo de representação. E aqui como a gente faz? Mesma coisa. Linha, traço ponto, representando o plano. Arestas mais espessas. Desvio mais espesso. Lembram disso? Importante que vocês se lembrem de fazer essas adaptações. Setas, letras que identificam o plano. E a identificação da vista rebatida. Aqui embaixo também, mesma coisa. Linha traço ponto, espessuras no final maiores e no desvio maiores. Tá? Setas, letra maiúscula e o nome do plano na vista que recebeu o rebatimento. Lembrando que as setas estão sempre viradas no sentido do rebatimento. Planos concorrentes, tá? Isso aqui acontece quando nós temos objetos que têm uma forma circular ou um eixo de simetria. Por exemplo, a gente pode considerar que esse objeto tem um centro, né, que corresponde a esse elemento, ao diâmetro desses elementos, né, que passa aqui bem no meio da peça, e a gente consegue rotacionar a partir desse plano, né? criar um eixo imaginário de rotação. Então, peças circulares, peças que têm rótulas, são bastante utilizadas essa técnica de corte. Então, vai passar aqui um eixo de simetria, vai trabalhar com o primeiro plano, passando no centro de um dos elementos aqui,
um segundo plano passando no centro de outro elemento, e depois de feito isso, ele vai rotacionar esse plano, tá? Vai criar essa rotação de plano, vai pegar esse plano aqui e vai rotacionar de maneira a alinhar os dois planos. Aqui embaixo fica mais fácil de vocês entenderem. Vocês têm esse rebatimento, mas a representação considera que esse plano aqui foi rotacionado até esse ponto, fazendo o quê? Fazendo com que esse elemento circular aqui venha a ser representado nesta posição. Tá? Vocês vão trazer ele para cá. Então, por isso que vocês ganham essa simetria aqui no objeto. Tá? Meio corte. Meio corte também segue um pouco essa ideia de você ter uma peça com eixo central, só que aqui é um eixo de simetria, não um eixo de rotação. Imagina que você tem um eixo aqui bem no centro desse objeto e que a direita ou a esquerda eles são simétricos a partir desse eixo. Então, dessa forma, vocês conseguem fazer o que a gente chama de meio corte. Meio corte, você vem com o plano até o centro. Você pode vir ou da direita para a esquerda, com esse plano, ou da esquerda para a direita, até encontrar esse eixo central, que está aqui. Eu vou extrapolar ele para cima. E depois você traz ele para frente, em direção ao observador. Tá? Feito isso, você acaba tirando um quarto da peça. E aí você vai ver ela como se estivesse faltando esse pedaço. Tá? O legal dessa representação, assim como as outras, é que as arestas ocultas não aparecem. Então aqui a gente teria arestas ocultas, basicamente a gente não representa. Tá? Mesmo que a gente tivesse aqui atrás da achura elementos, eles também não apareceriam. Tá? Não iriam aparecer. E a gente tem o corte parcial, que pode ser feito de duas maneiras. A da minha preferência usando a linha mão livre, tá? Porque até no AutoCAD é mais fácil. Ou utilizando uma linha zigue-zague, tá? Sempre linhas estreitas, conforme a norma NBR. Tá? Então, aqui dois exemplos. Aqui com a linha zigue-zague, tá? E aqui com a mão livre. Lembrando que a mão livre, de preferência, não pode ser uma linha reta, tá, gente? Para não confundir com o desenho. Tem que ser uma linha mais quebrada. Aqui alguns exemplos mostrando a utilização, né, dessa linha mão livre. Você pode ver que ela é bem mais fluida, mais quebrada, não segue tanto um padrão muito linear, muito reto. Tá? Aí, ó, representando esse elemento aqui, esse segundo elemento aqui atrás, esse elemento aqui, esse detalhe dessa região. Aqui tem um compilado, né? Para lembrar vocês, corte total, atravessa o plano pela peça toda, né? Faz a representação completa e com identificação da vista. Meio corte, faz a identificação da vista, mas representa somente metade a partir do eixo de simetria. E o corte parcial faz o detalhe, não tem identificação, tá? Não tem. E ele é basicamente focado nos detalhes mesmo, de fazer uma identificação bem pontual
de algum detalhe no projeto. No AutoCAD, para fazer isso, a gente tem um botão de... aqui está escrito elipse, mas não é elipse, está errado. De hatch, que é o de Ashura. Né? Você vai selecionar a opção hatch e dentro dela vai aparecer outras opções. A gente tem a opção gradiente, que cria esse degradê, e a boundary, que cria limites para figuras. Basicamente, para gente que trabalha com figuras sempre fechadas, não tem muita utilidade. Para gente, principalmente o hatch. Nem o degradê cabe. Tá? Você entra no hatch, você tem a opção de sólidos e diversas texturas. Você tem que configurar sempre o by layer, porque a gente já tem um layer que já foi configurado. A gente tem como mexer nos ângulos de inclinação dessa Ashura e na escala dela. Dependendo do tamanho do desenho, a gente pode aumentar ou diminuir. Tá? Deixa eu já passar aqui para o arquivo do AutoCAD. O que eu fiz? Eu peguei o arquivo do AutoCAD que tem já todas as já tem as configurações que a gente fez nas aulas anteriores, né? Eu vou só tirar a minha câmera aqui para facilitar a visualização de vocês. Eu estou executando os mesmos exercícios que vocês fizeram, então eu vou só mostrar para vocês como executar eles, e já mostrar como criar algumas coisas referenciadas para o desenho de, de cortes e aplicação de achuras. Tá? A gente já tem criado o plano de corte, está aqui. A gente já tem criado o desvios e pontas de plano de corte aqui. O que falta? Falta criar setas, tá? E introdução dos textos. Então, se vocês não têm esses planos criados, esse aqui é o arquivo das aulas anteriores, já tem os layers, já tem tudo aqui, tá? Então, estou usando o mesmo. Vocês podem fazer a mesma coisa. Então, só dê uma olhada, ver se está com linha contínua, a espessura de linha está correta, se o plano de corte está com o tipo de linha correta, a espessura correta, tá? Só ver aqui. Meu AutoCAD mudou aqui a maneira de exibir. Pronto, consegui voltar. Então vamos lá, esse primeiro desenho já está rebatido aqui para vocês. Deixa eu só tirar minha câmera para ficar mais fácil. Para vocês enxergarem o desenho e tudo mais. Então já está feito aqui. Né? Fiz o rebatimento normal da vista. Ele não é simétrico, né? Essa parte aqui do objeto não está centralizada. Então esse é o primeiro ponto. Tá? Então, antes da gente começar tudo, eu vou mostrar a vocês como fazer a seta e criar um bloco com uma seta. Por quê? Porque, do meu ponto de vista, fica mais fácil de executar os planos de corte com essa seta configurada. Então, eu vou vir aqui, pegar o layer de cotas e Ashura. Vou pegar uma linha, vou desenhar aqui uma seta. Fazer uma seta de 15 milímetros. Vou escolher aqui o Polar Tracking de 15 graus. Fazer a seta com 5 de comprimento e 15 graus de inclinação. E vou fechar a seta. Então ela tem
15 graus, e essas linhas aqui, cada uma tem 5, com 15 graus de inclinação. Vou aqui no hatch, vou pegar aqui o padrão sólido e vou aplicar no meu objeto. Se o objeto estiver aberto, ele não consegue aplicar, tá? Então, tem que ser um objeto fechado. Fiz isso, criei minha seta. Agora eu vou criar um bloco. Vou aqui em Block, Create. Qual vai ser o nome? Seta. Vai fazer o pick point, aqui na pontinha da seta. Vai selecionar o objeto. Enter. E vai dar OK. Pronto. Se eu vir aqui inserir, eu tenho a seta para ser inserida no desenho. Tá? Posso até apagar daqui, já está aqui nos meus blocos. Posso fazer a utilização. Então, esse primeiro exercício é um exercício de corte vertical simples. Tá? Para isso, o que a gente vai fazer? Já vou usar essa linha de simetria, que é essa linha que passa aqui no centro do objeto, e vou prolongar ela criando um plano de corte que vai atravessar a peça. Esse plano de corte ele é tangente ao furo nesse ponto. Tá? Então, o furo vai acabar não aparecendo. Então, eu vou prolongar, vou usar essa mesma linha. Vou prolongar. Vou mudar ela para o layer de plano de corte. Só ajustar aqui o comprimento. Vou engrossar, então eu vou pegar aqui o plano de desvio e pontas de seta e vou engrossar as pontas do meu plano de corte. Vou inserir o bloco as setas, vou colocar as setas, inserir lá do outro lado também, search, colocar as duas setas. Aqui eu poderia puxar até um pouquinho para fora. Tá? Pode ficar por cima, tá, gente? Aqui a espessura não aparece, mas na hora de gerar impressão, fica tudo certo, tá? E agora eu vou pegar minha vista frontal, vou botar já o texto aqui. Vou chamar de vista. Vou trabalhar no plano de cotas com texto, tá, gente? Para o texto não ficar... Vou botar ele aqui com 6 milímetros. Para ficar bem visível. Vou copiar ele lá para o outro lado. Vou copiar esse mesmo texto para usar aqui em cima já para identificar. Vou entrar com o nome, corte, A. Você pode usar traço para separar, se vocês quiserem, ou pode deixar as letras juntas. Tanto faz. Então vamos lá, vamos interpretar. Meu plano de corte está passando aqui, ele está passando tangente ao furo. Então o furo, a priori, o furo não será representado. Então eu vou apagar as linhas tracejadas. Se o plano está passando no centro dessa peça, né, igual a gente estava falando, esses furos aqui não são tocados no plano, né? O plano vai tocar aqui embaixo, aqui, nesse ponto e para cá. Então aqui essa região não recebe a achura. A região vai corresponder a essa região e essa. São duas regiões sem achura. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar essas linhas em arestas visíveis.
Então eu vou vir aqui, vou mudar o layer dela para contorno visível. Fiz isso, agora eu vou aplicar a Ashura. Venho aqui, Hatch, escolho um padrão de Ashura, pode ser o ANSI 31. Primeiro, antes de tudo, é mais fácil se a gente já tiver selecionado o layer correto. Então o nosso layer correto é o cotas e Ashuras. Vou selecionar lá, vou vir aqui no Hatch e vou aplicar. Então, tudo onde é uma figura única, a textura fica aplicada. E aqui a gente tem todos os elementos. Plano de corte, espessuras maiores nas extremidades da linha, setas indicando o sentido do rebatimento, identificação do plano, nome do plano, né, da vista que foi representada com corte. Tá? Segundo desenho, vai traçar uma linha de um plano em desvio, né? Ou um corte composto. E temos a identificação deles aqui, ó, A, B, é o nome desse corte. Eu já adiantei a vista, então está aqui o rebatimento da peça, né, dessa vista. E aí a gente vai, primeira coisa, eu aconselho sempre colocar o plano de corte. Então vamos lá, vou pegar, vou entrar no layer aqui correto, plano de corte. Vou pegar bem o centro da peça, começar de fora da peça. Aqui o comprimento fica a seu critério, né? Só não deixa para fazer muito em cima do outro elemento. Então vou fazer aqui com 96. Vou vir até o centro desse elemento e vou ultrapassar um pouco a peça. Meu plano de corte está aqui. O que eu preciso fazer agora? Adicionar as espessuras. Num plano composto, a gente tem as extremidades mais espessas e a gente tem os desvios também mais espessos. Então, eu preciso fazer essa representação de colocar os desvios e as pontas mais espessas no meu plano de corte. Fiz isso, próximo passo, inserir as setas de rebatimento. Vou representar meu rebatimento na vista frontal. Então eu vou vir aqui, vou inserir mais a seta do outro lado. Vou aproveitar o texto da outra, vou copiar. Assim, eu já pego o tamanho da fonte, tudo certinho. Vou botar aqui, esse modelo eu vou botar abaixo. Pode ser ao lado da seta, tá? Lembrando que esse aqui é o plano A, B. Então, normalmente, quando você tem mais de um corte em uma folha, os cortes precisam estar de nomes diferentes, tá? Para não haver confusão na interpretação dos desenhos, a pessoa não ficar perdida na leitura. Então, sempre nomear com cortes diferentes. Agora vamos fazer uma análise. Vamos lá. Meu plano de corte está passando aqui. Nesse ponto, ele começa a tocar a peça. Então, o que eu vou fazer? Qual que é a linha que representa esse ponto? Essa linha aqui. Então, vou transformar ela num contorno visível. Esse tracejado aqui, referente a esses furos, desaparece. Vou tirar a linha de centro também. Aqui fica tudo visível. E o meu furo aqui também vai ficar visível, já que o plano passa no meio dele. Coloquei minhas arestas visíveis. Última coisa, aplicar a textura. Vou escolher uma textura diferente, só para vocês estarem cientes aqui de outras opções. Tá vendo que veio com a espessura errada?
Só que se eu clicar em cima, ela volta lá para os padrões. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso selecionar mais de um elemento para conseguir trocar o layer. Então vem aqui, ó, cotas e achuras. Pronto. Está resolvido. Terceiro objeto. Está aqui também já pré-desenhado. Aqui a gente vai fazer um meio corte. Então vamos lá. Primeira coisa, como eu falo para vocês, vamos representar o plano de corte. Então vem aqui, plano de corte. Vou fazer igual está na peça aqui ao lado. Vai até o centro e puxa na direção que você vai visualizar. Vem fazendo a espessura do plano. Então, adiciona as espessuras. Ele também recebe uma espessura aqui. Setas, vamos lá, block, insert. Colocou uma seta. Colocou a segunda seta. Aqui eu vou rotacionar, seleciono o objeto. Rotate, clico aqui na ponta, faço a rotação e faço a movimentação até o ponto. Vou pegar as letras lá, vou chamar isso aqui de C, plano CC. Né? E vou adicionar aqui o nome, corte CC. Já está tudo pronto. Aí, o que um meio corte solicita da gente? Primeira coisa, uma linha de simetria no meio da peça. Então aqui, ó, vou vir com uma linha referente à simetria do objeto, uma linha de centro. E a partir dela, o que está entrelaçado à direita eu vou apagar, porque ele não aparece e não recebe. Vou fazer a complementação do desenho até aqui, que estava faltando essa aresta. Tá? Aqui eu vou fazer também o encurtamento e vou transformar tudo que está desse lado em arestas visíveis, de contorno visível. Fiz isso, é só fazer a análise, tá? Para quem tem dúvidas sobre essa inclinação aqui, tá? Esse ângulo aqui está referenciado aqui, ó, ângulo de 30 graus, tá? Esse rebaixo que a peça sofre ali no topo do furo, tá? Aqui é só vir com o hatch. Vamos primeiro olhar se o layer está certo. Layer de cotas, hatch. Vamos botar um outro aqui, vamos botar um ANSI 2. E é isso. Caso você queira, você pode inserir as linhas de simetria. Vou puxar aqui, depois eu ajusto o comprimento delas. Mas lembrando que não temos a achura e nem nós vamos ter uns tracejados aqui do outro lado, tá? Prestar bastante atenção nisso, vocês não cometeram erro. Tá aqui o desenho realizado para vocês terem de referência. Agora, de planos concorrentes, mesma coisa. O ideal é sempre você já ter um plano vertical definido ou horizontal, que já ajuda. Então aqui no nosso caso, vamos pegar daqui até o centro e daqui até o centro desse elemento. Vamos fazer o aumento da espessura das extremidades para respeitar a norma certinho. E aqui no final vamos introduzir as setas. Então assim, é um padrão de trabalho. Segue o padrão
que não vai ter erro. Então eu vou botar duas setas aqui para depois rotacionar elas. Rotaciona aqui. Essa aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vamos fazer. Aqui. As setas sempre perpendiculares, tá, gente? Ao plano. As letras a gente pode flexibilizar. Vamos pegar uma letra aqui. Esse aqui eu vou chamar de plano DD. D. D. Rebatimento vai ficar aqui na vista lateral. Já vou introduzir aqui a corte DD. E agora lembrar daquele segredinho, né? Dos planos concorrentes. Nós vamos rotacionar esse elemento circular que está aqui. Nós vamos trazer ele para cá. Então aqui já está o rebatimento feito. O que eu vou fazer? Vou passar as linhas para linhas visíveis, arestas visíveis, e vou aplicar a minha textura, meu hatch, minha achura. Vou voltar aqui no ANSI, está no plano errado, então, como é o último plano que eu usei, vou trocar o plano antes, ANSI 31, vou adicionar aqui os elementos somente onde o plano toca a peça, né, toca o sólido. Tá? E agora nosso último é o desenho do detalhe, tá? Do desenho de corte parcial. Nesse caso ele não recebe nenhum tipo de identificação do plano de corte, nada. Única e exclusivamente a gente vai pegar uma linha de cota e achura. A gente vai vir aqui no Draw, selecionar essa opção, que é a linha de Spline, escolher um ponto e fazendo a mão livre. Terminou, você dá Enter, ele para no último ponto. Agora a gente só tem que fazer uma coisa, transformar o que era oculto em uma aresta visível. Aqui eu vou encurtar, vou desenhar uma linha visível, e aqui a gente vai cortar e vai desenhar uma linha visível. Só voltar no layer correto e fazer a aplicação da minha achura. Vou selecionar, Hatch, vou escolher ANSI 32 aqui, 34 ou 35, pode ser. Opa, aqui aplicou a mais. Espera aí, o que aqui aconteceu? Deve ter coisa em aberto aqui. Vamos tentar de novo. Não, ué. Tá vendo? A figura deve estar aberta em algum lugar. Então eu vou apagar aqui e vou fazer novamente. Eu vou rebater essa linha. Transformar ela em contínua. Tá bom que dá os problemas que aí vocês já veem que pode acontecer com um de vocês. Vamos lá de novo, tentar aplicar. Agora foi. Então tá aqui, sem identificação, né?
mas lembrar de transformar as arestas visíveis em pontos visíveis. Eu vou só mostrar a impressão de um desenho, só para vocês verem a importância de engrossar as linhas, tá? No caso da impressão. Então, vou mostrar aqui como fazer a impressão. Depois a gente vai ver isso, tá? Com calma. Eu só quero mostrar para vocês o que acontece. Só pegar aqui ó, essa figura. Aqui dá para ver, né, um pouco a diferença que faz na aplicação desse engrossamento das linhas. Dá para notar essa diferença bem clara. Tá vendo? A diferença das texturas, a espessura da textura, tudo certinho. Tá? Então, prestem atenção de fazer isso, porque quando a gente passar para a impressão das folhas, vocês podem acabar vendo esse erro só mais para frente. Então, sigam aí o passo a passo dessa aula, façam esses exercícios, tá? Isso aqui é questão de avaliação futura, então treinem antes, e precisando, estarei à disposição nos horários marcados para tirar as dúvidas. Tá bom? Vou deixar, vou deixar o PDF lá para vocês à disposição e mostrando a aula teórica junto com a lista de exercício no portal para vocês executarem. Tá? Até a próxima semana, onde a gente vai ver mais algumas coisas de desenho técnico no AutoCAD. Até mais, bons estudos!